Todos nós estamos sendo crivados na verdade e na mentira. Revelare, quanto tempo que eu não falo revelar, hein? Desde Gramado. Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa imagem é de quem? Abel e Caim. Revelare. Abel representa a verdade, escreva aí. Abel representa a verdade. Vamos a mais uma metáfora? E Caim representa a inverdade. Esse anel, todo dia eu mostro. E todo dia eu sou chamado de maçom, satanista, oprimido, herege. O maior herege do mundo, aqui, ó. Delta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Delta. Ele é a pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. Do templo que ele construiu, João 2, 18 a 23, 1 Pedro 2, aqui, ó. Efésios 2, 22. Se Jesus é isso aqui, quem é o diabo? O diabo é uma metáfora para, vamos inverter, metanoia. Metanoia. Olha aqui, ó. Então o diabo é o quê? O que é o contrário de caminho? E o que é contrário de mentira? De verdade, perdão. E o que é contrário de vida? Entende agora? Caim, Abel. Assim também Isaac e Ismael, Esaú, Jacó, as divisões de Jerusalém, as divisões de Israel, casa de Judá, judeus e pagãos, e assim vai, dualidade, dualidade, dualidade. Preste atenção. O que é que Abel fez que agradou a Deus? Ah, que revelar é esse? Alguém está dizendo assim, esse é o revelar, professor Aki? Eu estou acostumado com o senhor entregando coisas profundíssimas, e hoje o senhor me vem dizer que Abel é verdade e Caim é mentira. Só. Ai de ti que falou só. Quem aqui nunca se questionou porque Deus gostou de Abel e não gostou de Caim? Por quê? Se aquele sacrifício é igual. Aí tem gente que vai dizer, não, mas na minha Bíblia diz que Abel, na verdade, pegou o melhor, deu o melhor. E se você observar, Caim não deu o melhor. Não é isso, não é verdade. Vê na tua Bíblia aí. Não é verdade. Não é verdade. Ah, o Itamar está ligado lá. O Vanderlei está ligado também. A Solange está ligada também. Aquele sacrifício poderia representar, para quem ainda é do rito judaico-cristão, um culto, uma missa, uma adoração. Mas pode representar muito mais que uma liturgia, pode representar uma oração. A oração de Abel e Caim foram idênticas. As orações foram idênticas. A oração de Abel e Caim. Qual a diferença? No que Deus viu, deixa que se hoje o professor Aki eu tivesse diante de um Abel e de um Caim e reprovasse Caim, colocasse uma marca na testa dele, sabe o que muitos do ex fariam? Esse professor Aki é bipolar, é maluco, é irado, é descontrolado, é desrespeitoso, humilha as pessoas igual os pastores do sistema, igual os rabinos do sistema, porque é o que ele está fazendo com Caim. Caim não foi lá, não separou as verduras, os legumes, as hortaliças, tudo do melhor para o Senhor da terra. Qual a diferença? A diferença está na intenção. Deus vê intenção. Eu comecei dizendo, todos somos crivados. A vida é um crivo.
Quando a pessoa morre, vai para o inferno. O que é o inferno no original? Rehologramação. Não é fogo. Pelo amor de Deus, que fogo é esse? Que fogo? Da onde fogo? É o lixão de Jerusalém. Muito bem, aquele lixão de Jerusalém que é metáfora para rehologramação. Por que uma segunda instância pós-morte de rehologramação? Para crivar a sua intenção e comprovar, de fato, sua ontologia, seu ser, quem é você. Se não é comprovado na primeira instância, é confirmado na segunda instância, ou é na rehologramação repescado, corrigido. Quem lembra Rata Pé Chavon? Vocês entendem? A diferença entre Abel e Caim está na verdade e na mentira. Por isso eles representam isso daqui. Isso aqui é tão profundo que nós poderíamos passar, Patrick, horas e horas, mais uma vez, até de manhã. Por quê? Abel é a raiz. Materialmente falando, os dois são iguais. Os dois adoram, os dois são religiosos. Tudo começou com um rito, tudo começou com sacrifícios. Ora, vejam vocês, sacrifícios. Lucas Nascimento, colhe os graus para entender, agora não posso explicar. Revelare. A viúva pobre representa a verdade. Ananias e Safira de Atos 5, Macelerim, representa a mentira. Por que é que Deus matou Ananias e Safira? Porque não deram o dízimo. Dinheiro para os pobres, coisa que nenhuma denominação está interessada em ensinar. Mas muito bem, não cabe aqui isso. Isso está lá nos graus, vai estudar lá, você vai ver que é dinheiro para os pobres. Mas, por que morreram? Porque mentiram ao Espírito perfeito. E por quê? Porque eles não estavam falando o valor real da venda. Uma parte da venda ficou com eles. Então, qual é a intenção? Quer ver mais? A viúva pobre. Olha a intenção. Se alguém chegar aqui, ó, eu tenho tudo isso daqui para pagar por mês. Não me importo, não falo em dinheiro, não cobro nada. Mas se chegar uma pessoa lá fora e disser assim, olha aqui, tem R$1, é tudo que eu tenho, mas eu me preocupei. Como veio a Thelma aqui e me deu um jogo de... um kit de papel higiênico e tal e tal. O que vale? A intenção. Não é assim com vocês, pais? Não é assim que vocês olham para os seus filhos? A intenção. É isso que os religiosos ainda não aprenderam. Para Deus o que vale é a intenção. E Ananias e Safira morreram. Hoje ninguém morre porque não tem mais errado. Graças ao Criador que a igreja é desunida. Porque se ela fosse uma, como naqueles dias, continuariam morrendo. Todos que mentissem. Ainda bem que estamos fragmentados, então ninguém morre mais porque mente. E também porque aquilo foi um caso que nós chamamos no vídeo Uma Vez na Bíblia. Quem lembra desse vídeo? Uma vez só. Para quê? Para deixar de sinal, para provocar temor. Inclusive, Lucas fala isso em Atos Macelerim, capítulo 5, provocar temor. Vamos lá. Hoje, quem chega na presença do Criador com a intenção errada, com os lábios mentirosos, como disse Isaías, está morto metafisicamente. Está marcado como filho de Caim. Imaterialmente. Materialmente, não foi atingido, porque Deus não interfere, Ele é justo. Mas imaterialmente, como é que o Criador está vendo? Quem tem a intenção errada, mentirosa, iluminare,
Quem lembra de Cornélio, o segundo Pentecostes, que nós chamamos lá na Bíblia original de Pentecoste dos pagãos? Atos 10, poucas pessoas sabem que teve um segundo Pentecostes, muito mais poderoso que o primeiro. Pentecostes de Atos 10 representa o que? A verdade. Cornélio não conhecia o cristianismo original. Ainda era um pagão. As suas preces, as suas rezas pagãs, as suas esmolas pagãs eram recebidas pelo Criador puramente. Por quê? Intenção. Já Simão o mágico de Atos 8, quem lembra? Ele foi tido como exemplo da mentira, em dualidade, em contraposição a Cornélio. Porque Simão o mágico queria aquele poder de Filipe e de Pedro para ganhar dinheiro. Qual era a motivação? O evangelho da profissão. Filadélfia representa o quê? Verdade. Laodiceia representa o quê? Mentira. Então o que é falar a verdade afinal? Vocês percebem que se orar não é orar. Orar significa falar. Ora, se orar não é orar, é desejar, é muito antes de materializar, de verbalizar. Então o que é falar a verdade? Percebe? Falar a verdade não é verbalizar. Isso é grave. A verdade está nas intenções lidas pelo Criador nas nossas orações contínuas. Por que que a oração é sem cessar? Bom, a explicação original está lá em 1 Tessalonicenses 5. Vá ver lá, Tesalonicenses 5. Mas não é o caso aqui. Aqui entendemos que nossa oração é contínua. Sim. Por quê? Porque o tempo todo você deseja verdade ou mentira. Porque o tempo todo você é verdadeiro ou falso. O tempo todo você é receptor ou transmissor de verdade ou mentira. Receptor ou transmissor. Hipocrisia, uma palavra muito usada. Farisaísmo, ou fariseu. Falsidade e joio. Não são os clichês gospels, evangélicos, católicos, catoliquez, evangeliquez, crentez, não é? Mas não são expressões ao vento. Elas acontecem o tempo todo na nossa vida. A verdade é que hipócrita significa a mesma coisa que joio. E joio não é algo que Deus fez, um cereal mentiroso, um fake cereal. Não é um trigo falso, nunca foi. Você aprendeu errado. Joio é tudo aquilo que não se aproveita num fruto qualquer. Cereal, grão, fruto. Não aproveitou, jogou no lixo. Lixo significa inferno. Você vai para o lixo, vai para o inferno, é porque é joio. É o resto, é o que não se aproveita numa fruta. Isso é joio. E o gravíssimo é, quantas vezes fazemos coisas no nosso dia que não são nem um pouco aproveitáveis? Não são nem um pouco profícuas, úteis para o Criador, para o bem, para a verdade, para o bem coletivo, para as pessoas, para o próximo, nem para nós. Eu termino dizendo, para deixar vocês filosofando o dia todo até o programa de amanhã. E a série Light to Me aparece aí na frente. Quem já assistiu Light to Me? Já assistiram? Light to Me? O dia todos somos verdadeiros ou hipócritas. Então hipócrita não é o que vocês usavam até hoje. Ô hipócrita. Ô Jorge Nilson. Cadê o professor Jorge Nilson? Ô hipócrita. Hipócrita no original é sinônimo para falso, para joio, para fake, para inverdade, para mentira, para filho de Caim. O dia todo você é, em algum momento, desse dia todo, hipócrita. Toda vez que você faltar com a verdade, você é hipócrita.
É grave ou não é? Ter Jesus não é ter um nome, um sangue, uma crença, um credo, uma igreja, uma religião, uma carteira, um título, ou um sentimento emocional, mas é ter a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Quem se esconde, quem se oculta, quem muda, quem é algo na luz e é outro algo nas trevas, é mentiroso. Quem tem o diabo não é um endemoniado com as mãos para trás, precisando ser segurado por muitos, hipnotizado. Tem o diabo aquele que mente. Quem é o pai da mentira? Mas o diabo não é o chifrudo da Idade Média. O diabo é você, o mentiroso, o ego, que te faz ser falso, que te faz enganar, ser um embusteiro. Aquele que não é verdadeiro, aquele que é filho do delta invertido, vocês lembram? Quem segue o caminho, verdade e vida é filho de Abel. Tem como diabo todos os Caíns, todos que mentem. Aquele que não perdoa, mente. Aquele que foge da responsabilidade do corpo, do bem maior, do bem coletivo, mente. Aquele que não se preocupa ficando alheio, mente. Aquele que está parado sem ajudar, inerte, apático, mente. Avisem o Bolsonaro sobre o clichê de João 8,32. Que ele tanto usa, pois só será liberto, isto é, tirado dessa prisão material. Conhecereis a verdade. Mas o que é que diz isso? O que é esse texto no original? Por que a verdade liberta? Vamos à etimologia. Qual é a raiz de Shua, do nome de Christus? Qual é a função maior do Mashiach verdadeiro? Não é Shua? O Yah de aleluia, que veio Shua, salvar, libertar, do mesmo nome de libertador de Joshua, de Josué. Ora, se ele é o nosso libertador, é porque ele é a verdade. Só a verdade é capaz de te tirar deste domo, deste crivo, deste mundo, te tirando dessa prisão material desta vida. Aquele que viver toda uma vida na verdade, esse se libertará. É isso que significa conhecereis a verdade. Quem fecha os olhos, quem foge, quem se esconde, quem usa meios inteligentes para escapar, quem usa técnicas enganosas para sobreviver, quem aumenta ou diminui, todos são filhos do diabo. Mas que diabo? Metáfora, personagem para representar a mentira. Quando tudo começou, não tinham duas árvores. Procure na tua Bíblia, você não vai encontrar duas árvores. Era uma árvore. A parte dextra, quem lembra? É a vida, é a verdade. E a parte sextra da árvore, onde apareceu uma serpente, do nada, os querubins sumiram. Deus não apareceu. E a serpente... Aquela serpente na parte sextra é o quê? A mentira. A morte. Quem mente, morre. E morrer é uma metáfora, é uma poesia infantil, pueril, para representar o quê? Inexistência. Você está sendo crivado. Deus está vendo quem é você, teu ser, as tuas reais intenções. Se a tua intenção for de Ananias, de Safira, do mágico Simão, de Caim, você vai simplesmente pro lixo. Lixo. O que não é útil vai para onde? Tem alguém aqui que guarda lixo? Por que Deus teria que guardar o lixo? Por que você quer que Deus pegue você, que é um lixo, e o mantenha em lugares limpos, onde estão as coisas úteis, os que venceram? Mas os filhos de Abel, os Cornélios, os verdadeiros como aquela viúva pobre, com a intenção honesta, sincera, verdadeira, esses herdarão o reino. Outra metáfora para existir. Sair da ino para com, da com para oni. Onisciência, onipotência,
são mentirosos, nunca foram irmãos, nunca foram nunca foram cristãos. Isso nós aprendemos na Bíblia original, Códex. O que é que significa a palavra irmão e irmã? Por que nós não usamos irmão e irmã na filosofia ex? Só lá na maçonaria que usa, no judaísmo e nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas. É errado usar? Sim e não. Lembra, Patrick? Na nossa conversa de madrugada nós dizemos sempre que, aqui no ex, e nós dizemos naquele dia de madrugada que, se alguém responder sim para uma pergunta ou não para uma pergunta, essa pessoa não é evoluída. Porque a pessoa evoluída vai responder sim e não. Então é certo dizer irmão e irmã? Sim e não. Por quê? Sim, se você souber o que significa. Não, se você repetir e papagaiar como todos fazem. Irmão significa verdadeiro, no original. Irmã verdadeira. A palavra correta do original seria frater para homens, sor para mulheres. Eu vi umas pessoas aí metidos, como diz o jargão, metidos a evoluídos, metidos a ex, que saíram por aí chamando homens de sors. Ô sor. Sor é para mulher, de sororidade. E homens, frater, de fraternidade. Veja, se irmão significa verdadeiro, olha que lindo. Agora sim você pode olhar para alguém que você vê que a intenção dele está sincera, crivada e aprovada. Você vê que a intenção dele é boa, é verdadeira. E se a intenção dele é verdadeira, você olha para ele e diz, irmão. Ou melhor ainda, vê que a intenção é verdadeira e diz, que coisa mais irmã. Aí sim está aplicada a palavra corretamente. Porque irmão significa verdadeiro. Assim como cunhado, quem lembra está errado, e tantas outras palavras erradas. Quem afinal então é irmão ou irmã? Quem é irmão ou irmã? Abel e Caim. Abel era irmão e Caim não era irmão. E os filhos de Caim não são irmãos. Entenderam isso? Guardaram isso? Perceba por que esse assunto é tão importante. Porque é o espírito de tudo. Todo o resto é subtema, subtópico. Se você entender que o tempo todo você tem que dizer, não é com a língua, com a boca, com os dedos, a verdade. A verdade tem que estar nos teus atos, nas tuas escolhas. A vida é feita de escolhas, intenções, motivações. Então, todos os nossos desejos devem ser verdadeiros. Vocês sabiam que eu não vejo 2D, eu vejo 3D. É algo que o Criador me deu. Não deu só para mim. Mas as pessoas costumam ver só 2D, o físico. Eu vejo intenções. Por exemplo, toda vez que alguém fala algo que não deveria, faz algo que não deveria, se for outro que vê 2D, já vai lá e corta, machuca, retalia, se separa, divide, acaba a amizade, acaba tudo. Eu não. Para mim não vale as palavras. Para mim não vale o que a pessoa fez. Para mim vale por que ela falou e por que ela fez. E quais circunstâncias levaram ela a dizer e a fazer. E onde ela quer chegar com isso. Por isso que esse julgamento do Criador é totalmente diferente do julgamento humano. Porque alguém vai chegar aqui e vai despejar todo o ódio e vocês vão dizer, condenado. E muitas das vezes a intenção está certa, mesmo sendo tudo errado. Mas lá dentro é uma pessoa que quer acertar, quer melhorar, só está oprimida numa grande evolução, ela tem uma grande carreira de evolução pela frente, um caminho.
E alguém que é tão aparentemente educado, elegante, está com a intenção obscura, tenebrosa, sombria. Só Deus sabe. Peçam ao Criador para que vocês possam ver 3D. Para que vocês possam ler as intenções das pessoas. E assim vocês serão menos preconceituosos, julgarão menos, abraçarão mais, perdoarão mais. Agora, se uma pessoa é no físico e no metafísico, no material e no imaterial, mentirosa, com a intenção inverídica, aí de fato nós temos que corrigir, refutar e até se afastar dessas pessoas. Boa noite!